Eu vou convidar agora a Mariana Cartibani. Mariana Cartibani é formada arquiteta pela Unime em 2012, especialista em arquitetura de sistemas de saúde pela Universidade Católica de Brasília, com pós-graduação em design de interiores e tecnologias das construções. Coordenadora executiva da BDH Bahia, dirige o escritório Cartibani Arquitetura, focado em estabelecimentos assistenciais de saúde, e é, atualmente, consultora em arquitetura hospitalar da UNOPS, braço de projetos da Organização das Nações Unidas. Bom, hoje eu vou apresentar um pouco desse início, né, desse projeto de pesquisa, e o meu tema é a arquitetura de hospitais de ensino. Tema arquitetura de hospitais de ensino. E por que pesquisar sobre esse tipo de arquitetura? Bom, porque os hospitais de ensino, eles extrapolam e muito as funções do próprio ambiente de assistência à saúde, já que ele tem como 3 missões com igual importância: a assistência, o ensino e a pesquisa. E o Krieger, ele ainda define que o hospital de ensino é o local em que o conhecimento deve ser aplicado, tanto na assistência como no ensino, mas que também deve ser o local de pesquisa essencial para criar novos conhecimentos e fornecer um embasamento científico para a formação dos profissionais de saúde. Então, é um objeto que, além de prestar assistência a uma população, ele também tem um papel importante na formação dos profissionais que vão atuar naquela população ou em outras, enfim, e ele influencia também no desenvolvimento científico e humano de um país, já que é nele que também se desenvolvem pesquisas. Bom, os hospitais de ensino, eles representam uma fatia relativamente pequena dos hospitais, respondendo com 2,39%, aproximadamente 166 hospitais de ensino temos no país, mas, apesar de apenas 2,39%, 12,9% dos leitos SUS estão localizados em hospitais de ensino. Então, é uma unidade que tem muito potencial e que a gente precisa compreender mais como que é a arquitetura nesses espaços. Qual que é o objetivo principal? É conhecer a história da concepção dos hospitais de ensino no Brasil e o cenário atual da arquitetura, bem como as características que reforçam essa vocação que ele já tem de atender assistência, ensino e pesquisa. Quais são os objetivos secundários? Levantar características dos hospitais de ensino para atendimento às finalidades de assistência, pesquisa e ensino, que é o trinômio que define esse tipo de objeto. Visitar hospitais de ensino para levantar os principais elementos que os caracterizam como tal. Elaborar estudos de caso sobre a arquitetura dos hospitais visitados e conhecer os elementos de arquitetura que auxiliam no equilíbrio desse trinômio, que define efetivamente o que é um hospital de ensino. Bom, o hospital de ensino, a gente, na verdade, a história da assistência no Brasil, a gente começa lá no século XVI, antes mesmo da fundação da primeira cidade. A gente começa em Santos, em 1543, com a primeira Santa Casa do país, a Santa Casa de Santos. A segunda foi a de Salvador, juntamente com a fundação da cidade de Salvador. Mas nesse primeiro momento, assim como em outros países, a Santa Casa se prestava um papel mais assistencialista. E a gente não tinha profissionais formados no país. Então, tinha um papel mais assistencialista ligado à religião e a ideia de prestação de saúde era bem diferente do que a gente entende atualmente. A primeira integração que a gente tem no país de ensino e assistência à saúde, ela só ocorre no século XIX, com a criação da Faculdade de Medicina, aqui na Bahia, em 1808, onde o campo onde esses profissionais, esses estudantes praticavam, era a Santa Casa de Salvador. A gente só vai ter um hospital construído para ser local de ensino em 1928, já no século XX. Porque até o século XX, o que a gente tinha eram Santa Casas, e
as universidades criadas atuando dentro dessas instituições. Então, o primeiro hospital construído, para ser local de ensino, em 1900. Famoso. Clínicas de até a década de 60, até o fim da década de 60, esses hospitais de ensino, que aí surgiram lá em 28, eles se comportavam como ilhas, né, onde toda a gestão era exclusiva da instituição e toda a organização, enfim, ele não tinha uma ligação muito bem com o ministério ou com o governo ou com uma incipiente rede de saúde. Então, a gente começa em 1968, a gente tem a reforma universitária, que aí cria os departamentos da universidade, e essa definição, essa propriedade, entre aspas, exclusiva da instituição acaba sendo quebrada, e a gente passa a ter o início dos convênios, ou seja, a relação do hospital de ensino com a rede de saúde, que ainda não existia como rede de saúde que a gente conhece hoje, mas a gente começa a ter esse início em 1982, através do início dos convênios. E em 82 acontece o primeiro convênio entre o Ministério da Saúde para que alguns hospitais de ensino recebam financiamento pela produção de serviços. E só em 90, com a criação efetivamente do SUS, através da Lei 8.080, que a gente tem a incorporação dos hospitais de ensino dentro da rede de saúde do país. É a partir daí que se entende que ele faz parte da rede. E aí o artigo 45, ele vem dizer que os serviços dos hospitais universitários de ensino integram-se ao Sistema Único de Saúde, SUS, mediante convênio, respeitada a sua autonomia administrativa em relação ao patrimônio, aos recursos humanos e financeiros, ensino, pesquisa e extensão, nos limites conferidos pelas instituições a que estejam vinculados. Bom, então quando a gente pensa nessa evolução comparada às normas para estabelecimento de saúde, então a gente tem que, a partir da década de 40, fim da década de 40, começo de 50, começam a surgir os primeiros guias, primeiras normas para estabelecimentos de saúde. Só que o que a gente tem? A gente tem plantas pré-definidas, indicando, enfim, os espaços, o layout e o equipamento. Isso só muda com a RDC 50 de 2002, que a gente começa a relacionar a atividade com o espaço. E por que isso é importante? Por que isso influencia bastante? Porque o espaço de ensino e pesquisa, ele extrapola o espaço da assistência. Se numa sala onde vão ter 5 profissionais, se aquilo é um hospital de ensino, acaba que nessa mesma sala passam a ter 10, 15 pessoas. Então, a gente precisa pensar que o ensino e a pesquisa são finalidades que precisam estar nesse cerne da arquitetura de saúde, quando a gente considera os hospitais de ensino. E o que eu comecei a identificar é que há um desequilíbrio. Alguns autores, eles definem esse desequilíbrio com o cenário brasileiro frente ao cenário internacional. No cenário internacional, a gente tem um hospital como produtor de conhecimento, assim como a universidade. E assim se comportam os principais universidades, os principais hospitais do mundo. No Brasil, a gente tem um cenário um pouco diferente, que é o hospital como campo de estudo da universidade, não produtor de conhecimento. E esse desequilíbrio acaba fazendo com que esta função de ensino, essas considerações que a gente precisa ter para pensar nesse tipo de objeto, acaba não ficando tão forte para projetista, para gestor, justamente por não compreender ou não estar tão claro que o hospital não pode ser só campo de estudo, ele também é produtor de conhecimento. E como que vai se dar essa pesquisa?
Primeira parte seria de revisão bibliográfica, um histórico da criação dos hospitais de ensino no Brasil. Depois vai ter o levantamento das características dos hospitais de ensino para atendimento às finalidades de assistência, pesquisa e ensino. Depois vai ser criado um formulário com base nas características levantadas em critérios gerais e na aplicação deles no ambiente construído. Nas características gerais, considerando a revisão bibliográfica que já foi feita, foi entendido que os critérios principais são atendimento à RDC 50 de 2002, conservação da infraestrutura dos hospitais, e esses primeiros, eles foram pensados muito porque a maior parte dos hospitais de ensino foi construída antes da RDC 50 de 2002. Então, o básico seria que eles atendessem minimamente à legislação quando a gente fala de assistência, né? Então, além de ter ensino e pesquisa, na verdade, para ter, é preciso que ele minimamente atenda ao que é necessário para assistência. A área física dos ambientes, considerando que eles são espaços de ensino, ambientes para reunião e discussão de casos, acessibilidade, e serão feitas visitas a hospitais de ensino para análise desses critérios. Bom, essas visitas, eu vou até falar que já foram feitas, elas foram feitas entre fevereiro e junho desse ano. Foram feitas visitas em 10 hospitais de ensino. Então, considerando que a gente tem 166, foi uma amostragem escolhida. E esses hospitais de ensino, eles se localizam 2 na região Nordeste, 2 na região Centro-Oeste, 3 na região Sudeste e 3 na região Sul. Infelizmente, a região Norte ela não pode ser incluída no momento, mas é interessante que também seja feita visita para análise desses critérios. Quanto ao período de construção, a gente tem 3 na primeira metade do século XX, quando a gente ainda não tinha normas ou começou a ter normas e guias para estabelecimento de saúde, 5 na segunda metade do século XX, quando surgiram as primeiras normas, e 2 no século XXI, então já com a RDC vigente. O que foi possível observar? Um levantamento preliminar considerando essas características. Desses 10 hospitais, 50% deles não atende a RDC 50 de 2002. Então, em tese, eles não estão adequados sequer para assistência, com algumas situações bem graves. Com relação à conservação da infraestrutura do hospital, a gente tem que 60% tem conservação da infraestrutura e 40% não tem. Com relação à área física para finalidade de ensino, apesar de todos serem hospitais de ensino, foi percebido que 70% desses hospitais não possuem área física para finalidade de ensino. E com relação ao ambiente para reunião e discussão de casos, o mesmo índice. 70% não possuem nenhum ambiente para reunião e discussão de casos. Com relação à acessibilidade, lembrando que estamos falando de hospitais, 50% deles não possuíam acessibilidade. E quais foram as impressões iniciais, considerando essa revisão bibliográfica feita até aqui e essas visitas também já feitas? Bom, é urgente que se pense a arquitetura dos hospitais de ensino, que se reflita sobre ela para que a gente possa criar parâmetros para esse tipo de estabelecimento. Porque, como ele inclui outras finalidades que são importantes, que têm as suas características, que têm as suas particularidades, a gente não pode pensar que um espaço de um hospital que não atende a esse fim de ser de ensino, vai atender quando tiver o ensino. Então, é preciso criar parâmetros, é preciso estudar esses estabelecimentos para que a gente crie parâmetros e possa entender melhor as necessidades desse tipo de objeto. E aí, concluindo, Abdala, ele comenta que a arquitetura e suas características fundamentais
interferem de maneira indireta no ensino, isto é, onde o espaço atua de forma oculta diretamente no modelo organizacional, qualquer que seja a lei adotada. No outro aspecto, porém, de campo inverso, afirma-se e evidencia-se a importância da qualidade do ambiente construído para a educação curricular, mais amplamente, dos aspectos ideais e conceituais do espaço projetado por uma arquitetura. Então, a gente está falando não só de saúde, que já é muito importante, mas a gente está falando de formação de profissionais e desenvolvimento de um país. Então, a gente precisa pensar melhor nesse objeto. Como é que são as referências?